como ter um engajamento mais efetivo, né, no trabalho missionário, quando a gente trabalha com grupos religiosos e culturas diferentes daquelas que estamos habituados. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós somos adventistas, né? Ok. Mas nós estamos estudando a Bíblia, por exemplo, com pentecostais, com espíritas, com católicos, com pessoas que são vinculadas ao candomblé e tudo mais. Como que a gente pode ser mais efetivo, ter um engajamento mais efetivo no trabalho missionário, tratando com essas pessoas que são totalmente diferentes, têm os costumes totalmente diferentes dos nossos? Muito, muito boa pergunta, Nilson. Por quê? Nós vivemos aqui na malha da humanidade. Nós somos frutos, né, do mesmo local, da mesma origem. E essa rede humana cresceu. Por conta do pecado, muito do que era bom se corrompeu. E o Senhor permitiu que a cultura existisse, que os povos existissem com suas culturas diversas. Só que as culturas foram corrompidas pelo pecado também. As pessoas participam da cultura. Nós somos pessoas, né, que vivem dentro de cultura, dentro de um arcabouço social. O que acontece com tudo isso? Nós vamos incorporar alguns elementos que não são próprios ao Evangelho. E o Evangelho ele tem que contrapor a cultura, porque as pessoas estão praticando aquilo que não é correto. Mas como é que eu posso fazer para poder chegar perto de comunidades, por exemplo, comunidade animista, os indígenas hoje? Como é que eu posso chegar, participar da cultura deles e, ao mesmo tempo, confrontar essa cultura? Então, não é tão fácil. Como é que eu posso chegar perto, por exemplo... Pode criar uma resistência, Sim, né? com certeza. Então, como é que eu preciso fazer? Primeiro, o que é comum à minha cultura e à cultura do outrem? Para que eu possa chegar no ponto comum e ali ganhar confiança. Primeiro ponto. Segunda coisa importante também, que é muito necessário dentro desse processo de evangelização em culturas diferentes. Eu não posso agredir a outra cultura. Eu não posso agredi-la. Eu preciso, como Paulo, achar uma forma de valorizar aquilo que as pessoas fazem, que é legal. Então, porque assim, uma coisa é evangelho, a palavra. Mas outra coisa, Nilson, são algumas tradições que não é evangelho. Nós temos tradições que talvez não seja evangelho em si, que as pessoas podem não praticá-las, mas estarem dentro de um padrão divino. Estão entendendo? Está entendendo aqui o que eu estou falando? Sim. Então, por exemplo, eu vou citar um caso aqui, você vai entender. Eu sou nordestino, com muito orgulho, gosto muito da minha terra. Um abraço aqui pro Nordeste, que alguém está aí nos acompanhando agora. Mas olha só, Nordestão é 30 dias de forró. É 30 dias de forró, então negócio. Fora o carnaval. É forró pé de serra, é a cultura. E na cultura tem o forró. Mas olha só, por exemplo, dentro do forró tem, sabe o quê? Tem muito milho, muita pamonha também, muita canjica. Então, olha, eu não vou dançar forró, mas eu posso convidar o meu amigo para comer uma pamonha comigo? Para comer um milho assado? Posso ou não posso? Pode, opa, e Por exemplo, convida eu, adoro curau, adoro bolo de milho. Uma igreja nossa, por exemplo, lá do Nordeste, pode ou não pode fazer a festa do milho? Pode ou não pode? Pode. É cultural, não tem problema nenhum. Entendeu? Não vai dançar quadrilha. Uma festa caipira, né? Isso, não vai dançar quadrilha, não vai, entendeu, ter naquele eco cultural que vai levar para outro lado que o evangelho não quer. Mas aquilo que é comum eu posso, como uma ponte para cumprir missão, certo? Eu tive o prazer, Denilson, de trabalhar durante 4 anos numa tribo indígena aqui em São Paulo. Tem aqui em São Paulo tribo indígena? Quase 1000 indígenas, certo? E durante 4 anos eu pude acompanhar ali de perto a adoração a espíritos. A gente não foi confrontar diretamente aquele programa falso, o cachimbo, né, dos indígenas ali, etc e tal, mas fomos buscar aquilo que era legal, valorizar a questão da farmácia nativa deles, né, dos remédios naturais, valorizar o cuidado com a terra, valorizar, por exemplo, eles têm um grande programa, assim, algo muito lindo de cuidado com o outro, né, e assim por diante, e aos pouquinhos levando a palavra de forma individual, adaptando. Eu fiz a Semana Santa lá com os indígenas, uma semana, com quase todo dia 500 indígenas participando comigo. A Semana de Tupã,
que Tupã para eles é Jesus Cristo. A gente teve que ir adaptando, né? E assim foi avançando aos pouquinhos. A gente tem muita amizade na tribo hoje, então eu acho que é importante para ter essa conquista de comunidades que não são, tá certo? Da mesma cultura que a nossa.